O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Já comprou o jogo do Modus Operandi? É como um stop ou a dedonha, só que sem escrever nada. Tem as categorias normais, mas também tem mistério, investigação... E muito mais. Clica no link da descrição para saber tudo. Um casal de advogados que tinha todas as chances de prosperarem juntos. Só que aos poucos o relacionamento foi ficando tóxico. A família dela não queria mais ele por perto. E ele não soube lidar com o fim. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história do homicídio de Mércia Nakashima. Mércia Miki Nakashima nasceu no dia 6 de outubro de 81, em Guarulhos, São Paulo. Filha de Janete e Makoto Nakashima, ela tinha 2 irmãos, o Márcio e a Cláudia. Ela era muito inteligente, muito determinada nos seus objetivos. Ela era uma garota muito dócil, muito amada pela família. Ela entrou na faculdade de Direito e levava os estudos muito a sério. Ela era muito dedicada, tanto que ela não quis namorar ninguém até se formar advogada. E ela ganhou um carro zero da tia dela, um Honda Fit. Misael Bispo de Souza era um ex-policial militar que sofreu um acidente e perdeu um dos dedos da mão. E aí ele foi aposentado por invalidez. E aí virou advogado. Então ele tinha um escritório e trabalhava muito com direito trabalhista. E às vezes fazia uns bicos de segurança para PM. O Misael também foi candidato a vereador de Guarulhos em 2004 e 2008, mas ele não ganhou nenhuma das 2 eleições. E ele conhecia a Cláudia Nakashima, a irmã da Mércia, e tinha dito para ela que precisava de uma ajuda no escritório, porque um dos sócios tinha saído. Então a Cláudia comentou que a irmã dela tinha acabado de se formar em Direito e poderia apresentar os dois. E foi assim que a Mércia entrou como sócia no escritório do Misael e eles começaram a trabalhar juntos. E pouco tempo depois a namorar. Ele foi o primeiro namorado da Mércia e ele era 12 anos mais velho que ela. E no início do relacionamento estava tudo bem, a família adorava o Misael, eles tinham uma relação bem legal. E ele dizia para a família da Mércia que ele era rejeitado pela própria família dele, pela sua deficiência na mão e porque ele tinha conseguido estudar e eles não. Ele vivia reclamando dos irmãos e da família, que ele nunca tinha tido uma festa de aniversário. E aí a avó da Mércia ficou comovida com isso e organizou uma festa para ele. E deu os convites para ele entregar para os parentes dele tudo. Só que ele não quis convidá-los. Parece que ele valorizava muito a família da Mércia, até por ele não ser próximo da família dele. Então ele queria muito fazer parte daquilo ali. Mas com os anos, a Mércia foi ficando diferente, distante, se afastando da família, dos amigos. Se ela estava numa festa, ela ficava tranquila, conversava bastante, ela sempre foi comunicativa. Só que quando o Misael chegava, ela ficava retraída, fechada. Eles iam para uma mesa, num canto, ficar separados, assim, longe de todo mundo. Era como se ela virasse outra pessoa quando estava com ele. E a família, obviamente, começou a se incomodar com isso. Os irmãos da Mércia já não falavam mais com ela. A relação com a família foi ficando bem ruim. A pressão familiar acabou levando ao término da relação, que já estava bem conturbada. Então, ao todo, o relacionamento durou 3 anos. Só que o Misael se sentiu rejeitado, e ele não queria desistir por nada. Depois do término, o Misael mandou muitos e-mails para Mércia. Na maioria deles, ele reclamava da separação e algumas vezes até soava ameaçador. E em alguns momentos, a Mércia respondia humilhando ele. E o Misael andava bem estranho, ele ficava rondando com o carro em volta da casa da avó dela para saber se ela estava lá. Ele ligava para saber onde ela estava. Relatos falam que ele era bem ciumento e mesmo quando a relação acabou, ele continuou tentando controlar a Mércia. E a gente não sabe exatamente como funcionava isso ou quando isso começou, mas depois do término eles voltaram a se ver, eles voltaram a sair, a se encontrar, até ir no motel. Mas não era algo sério, não era um namoro, né? E era algo escondido da família da Mércia. Parece que a Mércia estava ali de boa com ele, saía às vezes e depois não dava muita moral. Essa parte realmente não dá para saber muito bem, porque era meio escondido.
Mas tem gente que fala que ela usava ele, mantinha as coisas bem pelo contato bom de trabalho e que na verdade ela não gostava muito dele. Mas outras pessoas falavam que era o contrário, que ela estava sendo educada, que estava de boa e era isso. E uma das coisas que a gente não conseguiu confirmar é a informação de que, né, em alguns lugares é dito que ele foi fiador dela no escritório e que eles ainda trabalhavam em alguns casos juntos. Mas pelo tom dos e-mails dá para entender que era um relacionamento bem tóxico. Ele vivia reclamando dela, depois eles saíam, ela respondia e assim ia. A gente vai ler alguns e-mails para vocês. Mércia, não quero mais passar um final de ano como que eu passei em 2009, sozinho por aí. Já estava acostumado a ficar com você e foi muito ruim para mim. Eu preciso resolver minha vida. Ficamos 4 anos juntos. Você me deixou para ficar junto da sua família, como se eu tivesse impedido de você ficar junto deles. Sempre lhe disse que eu queria uma família. A partir de agora, peço que você não me procure mais. Por isso, peço que siga seu caminho com as suas mentiras, suas desculpas quando quer se afastar de mim, suas dissimulações achando que eu sou idiota. Ninguém é de ninguém, e só ficou no sonho ser feliz e te fazer feliz. Você nunca me amou de verdade, a ponto de você enjoar de mim e me descartar como se fosse objeto. Você foi e vai longe demais e aproveita muito desse cara que te amou muito e agora não quer mais sofrer por você um dia sequer, pois não merece mais. Quando saímos juntos, você tem medo de alguém nos ver, fica toda preocupada, como se devesse algo. Ser amante de ex-namorada também não é bom. Talvez fosse se eu estivesse no seu lugar. Você era a pessoa dos meus sonhos que você transformou em pesadelo. Tudo que eu queria era ser feliz, só isso, nada mais. Pois quando eu cuidava de você, eu cuidava com amor e carinho. Mas esse coração duro nunca foi grato a mim. Sempre abri as minhas portas, tanto da minha casa quanto do meu coração para você. Mas sempre tive em troca mentiras, descaso, agindo muito com mistério, fazendo tudo às escondidas. Qualquer hora, suas mentiras e dissimulações serão desmascaradas. Só preciso de coragem para isso. Bom, claramente ameaçando, né? Eu sinto muito um vitimismo, assim, uma coisa muito de colocar, nossa, toda a culpa é da Mércia, tudo que tá de errado é culpa dela, e ele é o homem que tá sofrendo e tem todos os problemas. É muito confuso, assim, porque a gente não tem acesso a todos esses e-mails, a tudo que ele falava, daí a tudo que ela respondia, né? Mas dá pra sentir que era uma coisa bem tóxica, assim, porque ele ia lá e mandava um e-mail desse, daí ela mandava outro humilhando ele, e dava pra entender que ela terminou com ele muito pela família, assim, a família dela não tava mais gostando dele, que aí também a família diz que era algo abusivo, que era algo estranho, que ela virava outra pessoa perto dele, né? Mas ao mesmo tempo, ela continuou mantendo uma boa relação com ele, né? Ela continuava vendo ele, saindo com ele, até indo em motel juntos, essa coisa, só que a troca de e-mail deles era muito estranha, então era um relacionamento bem, me parece um pouco tóxico, sabe? Muito confuso, porque eles se xingavam no e-mail, mas depois eles iam lá e saíam juntos. Era uma coisa bem estranha mesmo. E aí, em 2010, a Mércia estava com 28 anos e no dia 23 de maio ela foi almoçar na casa dos avós, aquele almoço clássico de domingo da família deles em Guarulhos, lá na Grande São Paulo. E aí ela recebeu uma ligação do Misael e não atendeu. E aí, um momento, as crianças colocaram um videogame na TV. E ela pediu pra mudar, mas ninguém queria mudar. E aí ela resolveu ir embora pra se cuidar, arrumar o cabelo, fazer as coisas dela. E aí ficou combinado que a mãe dela, Janete, ia encontrá-la na segunda de manhã para elas irem juntas pro escritório. Só que na segunda-feira, a Mércia não apareceu. A Janete então ligou para Cláudia, sua outra filha, para saber se ela sabia alguma coisa da Mércia, mas ela não tinha nenhuma informação, não sabia de nada. E aí o dia todo a Janete ficou nisso de procurar a filha. Começou a avisar os familiares e tal, todos foram indo atrás, ligando e nada. E aí no fim do dia eles já estavam super preocupados. Então eles decidiram registrar o desaparecimento na Polícia Civil. Apesar dela ser de Guarulhos, quem assumiu o caso foi o Departamento de Desaparecidos de São Paulo, capital. Então eles começaram a investigar e entrevistar pessoas. Enquanto isso, a família formou uma central de telefonia na casa da avó da Mércia e eles ficavam ali recebendo informações de quem soubesse de algo, eles iam anotando tudo. Tipo assim, chegou a ter 4.000 ligações por dia. E claro que a polícia foi atrás do Misael, já que ele era ex da Mércia e poderia ter informações importantes. Ele chegou na sede do departamento para depor com 2 advogados que eram amigos dele.
O delegado Antônio Assunção de Olim disse que sentiu o Misael se achando muito porque ele era advogado, meio sabichão, meio respondão, sabe? O delegado perguntou se ele tinha carro, o modelo e se tinha seguro. E o Misael respondeu, lógico que eu tenho seguro, meu carro custa tanto, você acha que eu não vou ter seguro? E aí o delegado Olim falou para ele ficar tranquilo, que não tinha necessidade de usar aquele tom. A real é que o Olim já sabia sim que ele tinha carro, qual o carro, ele já tinha levantado com o seguro e, inclusive, ele já tinha levantado que o carro do Misael tinha rastreador. Só que vocês estão sentados? Isso do rastreador, o Misael nem sonhava. A própria Mércia que tinha feito o seguro do carro dele e, para ficar mais barato, tinha essa opção de colocar o rastreador. E aí ela aceitou e meio que esqueceu do assunto e, pelo visto, nem contou para ele. O delegado tinha pedido para o seguro informações do percurso dele no dia do crime e 3 dias antes. E depois pediu também de até 40 dias antes para entender se o percurso que ele tinha feito, no dia a dia fazia parte da sua rotina. E aí, com esses dados, ele conseguia ter uma ideia se tinha algum padrão, na vida dele, nos domingos dele também, até para saber se tinha algo diferente naquele dia específico. E spoiler, tinha. Os advogados do Misael falaram que a Mércia poderia ter sido sequestrada e morta. A polícia foi investigar se houve sequestro na região, roubos, furtos. Eles queriam avaliar, qualquer possibilidade, mas não tinha nada na região que ela frequentava. O Olim achou que os advogados estavam tumultuando para eles não chegar até o cliente deles. E ele perguntou quem o Misael achava que poderia ter sequestrado a Mércia. E o Misael ficou assustado e começou a chorar. Nessa hora, o delegado achou que ele poderia ter alguma culpa naquilo. Aí depois que ele tinha essas informações, o delegado intimou o Misael de novo e quando chegou lá, pediu para ele explicar o que ele tinha feito no dia que a Mércia desapareceu. E o Olim perguntou para o Misael por que o carro dele tinha ficado parado em frente ao Hospital Geral de Guarulhos das 6h40 até as 10h35 da noite. Foi nesse momento que o delegado viu que o Misael realmente não sabia do rastreador e que essa história estava bem estranha. E aí ele começou a desconfiar mesmo. E o Misael começou a inventar umas histórias. Primeiro ele disse que estava com uma garota de programa, naquele tempo de 3h30. Aí o delegado perguntou o nome dela e tal, e ele não sabia. Ele não sabia dizer nem se era loira ou morena. Em um dos depoimentos ele disse que pagou a moça, depois ele falou que não pagou. Então era uma coisa assim bem confusa. Um dia o delegado levou o Misael para o carro dele e falou, bom, vamos falar que é domingo de manhã e vamos refazer seu dia. De acordo com o delegado Olim, ele suava muito, dava para ver que estava nervoso. E ele ia contando o que fez, e o delegado ia batendo com o rastreador do carro. A parte da manhã bateu tudo certinho, foi indo bem. Só que no fim da tarde, ele passou num posto de gasolina, de acordo com o rastreador. Daí ele disse que foi lá abastecer, normal. Só que o delegado viu que no mês anterior ele tinha ido no posto muitas vezes. Não fazia sentido. Porque se ele abastecia tanto assim, gente, aquele combustível não tá rendendo nada, ou ele vai lá e coloca 10 centavos cada vez, sabe? Tipo assim, não fazia sentido nenhum. E daí o delegado foi atrás das fitas do posto. E ele viu que realmente ele ia lá sim, mas que ele não abastecia. Ele estacionava meio por fora, na calçada onde não tinha câmera. O Misael mostrou onde ele parou para pegar a moça para fazer o programa. Mas ali naquele lugar não daria para parar, porque ali é um lugar cheio de carro passando e tal. E o Misael tinha falado que parou, que buzinou, que a moça entrou no carro. Mas o delegado achou muito estranho, porque ali naquele lugar ninguém ficaria a pé. Tipo, não tem ponto de ônibus, não tem onde ficar parado ali, sabe? E ele também achou bem estranho ele buzinar e a mulher simplesmente entrar no carro assim, tão fácil, né? O Olim fala, tipo, nossa, ele é um garanhão, né? A mulher entra assim, né? Uma facilidade, isso assim, palavras do delegado. E essa moça, essa suposta moça, nunca apareceu, nunca foi encontrada. Aí o Olim, vendo os e-mails, ele percebeu que a Mércia humilhava ele. E assim ele foi juntando quebra-cabeças. E ele teve certeza de que tudo o que o Misael falava era mentira e que durante aquelas 3h30 o Misael realmente tinha feito algo para a Mércia desaparecer. Ele só precisava entender como ele fez isso e se ele tinha algum comparsa. O Misael tinha 5 aparelhos de telefone, 5 celulares. A Mércia também tinha vários. O irmão dela disse que ela ia pegando outro telefone porque ele descobria e ficava ligando, ficava perturbando, ela pegava outro. E também tinham 2 telefones do escritório.
O delegado chamou um especialista para analisar as ligações telefônicas deles. E o cara ficou 42 dias estudando tudo e descobriu um número de telefone específico que o Misael não tinha apresentado para a polícia, era um 6º telefone. E esse número aparecia em algumas ligações da Bahia para o Misael e também no dia da morte da Mércia. Era um telefone pré-pago, então a polícia estava suspeitando, talvez ele tivesse usado isso no dia do crime e tal. Inclusive a Mércia tinha ligado para ele nesse número. Ele não atendeu e, em seguida, ligou para ela de um dos outros 5 números. O pai do Misael tinha ligado para ele naquele número também, e a filha do Misael também. O delegado chamou o Misael na delegacia de novo e pediu para ele escrever os telefones todos num papel. E ele se recusou, porque ele disse que já tinha dado tudo. Aí um policial falou para a pessoa que estava ali escrevendo, ele falou, digita aí então que ele se recusa a dar. E aí ele foi e escreveu, assim, super pistola. O delegado queria que ele revelasse mais sobre esse 6º telefone. E o delegado falou que tinha ligações do pai dele, da filha, até que o Misael revelou que ele tinha esquecido desse número, que era realmente dele, mas que ele tinha comprado num shopping em Bom Sucesso, só que o telefone não estava no nome dele. Aí o Olim ficou questionando, então por quê? Por que você não apresentou esse telefone? E aí ele começou a se enrolar um pouco. 63525741. 65525741. De quem que é esse número de telefone? Me explica de quem que é. Esse mesmo telefone liga para a Bahia, esse mesmo telefone liga para a sua mulher, esse mesmo... Então o senhor não apresentou para nós. Não apresentei. Coloque aí. Pode Por ser que o senhor não porque apresentou? Eu lembro, no ano passado, Né? não sei se foi em junho, foi em julho, eu comprei um chip numa loja Põe aí. e o cara falou que só tinha aquele chip, mas já estava cadastrado no nome de alguém. Agora eu Quem que é a pessoa? não sei. Faço a mínima Quer dizer, ideia. você comprou numa loja... Um chip cadastrado no nome de uma outra Com pessoa. certeza. Você conhece a pessoa do nome desse telefone? Não? Desconheço. José, conhece? Desconheço. Posso até lhe mostrar. Comprei José na loja um chip, lembra como hoje? Valdir da Silva. Comprei na loja um chip como hoje. O cara falou assim, ó, eu quero um chip da Oi. Porque Mas dão usado? Eu não sabia. ele falou, eu só tenho um chip aqui, mas já está cadastrado. Eu falei, não tem problema. vou E onde utilizar está esse pra- telefone? Não sei. Ué, Eu não tenho o mais. senhor usou. Ela Não ligou. tenho mais esse Mas o senhor usou esse telefone? Posso ter usado, se foi esse número aí, eu posso ter realmente. Não, for não. Tô- Eu não sabia nem Tô mostrando pro senhor. Olha, Caso não tenha dado para entender direito, ele fala que ele comprou um chip no ano anterior, não sabia se em junho ou em julho, mas que o vendedor falou que só tinha um chip que já estava no nome de outra pessoa. Tipo assim, um chip usado? Tipo, quem que Oi? vende um chip usado Quem na loja? vende um chip usado na loja? Um pouco estranho. Daí o delegado perguntou do Evandro. O Evandro era um segurança daquele posto que o Misael sempre ia e tal, e supostamente ele era amigo do Misael. E depois de um tempo, o Misael revelou que o Evandro tinha sido segurança dele. Aí o Lin perguntou por que ele falou tanto com o Evandro no dia do crime. Israel, por que ele depois disso nunca mais usou esse número também? doutor, isso eu tenho que perguntar para ele. É. Mas eu queria saber se o senhor recebeu a ligação dele. Que tanto ele ligou para o senhor também, já que era só no dia 23. Esse horário é o horário que o senhor estava namorando. Não era o horário que o senhor estava namorando? O Evandro não. Não era o horário que o senhor estava namorando no carro, esse horário, 19h42, o senhor estava namorando. O senhor falou para mim que o carro ficou parado lá até as 22h40. Esse horário o senhor estava namorando. O senhor estava conversando com a moça. No carro. Aonde? No Hospital Geral de Guarulhos. Ou me engano. Perfeito? Então o senhor recebeu. Como é que o senhor pode me explicar isso? O que o senhor falou para eles? Eu lembro. Mas eu também disse para o senhor no primeiro depoimento, foi no segundo, que eu não tinha ficado aquilo lá, daquele horário que você está falando. Mas o senhor ficou quanto? Tá? Mas o carro ficou Porque eu disse parado. que eu fiquei lá 2 horas e pouco. O carro máximo. ficou 3h30 Tá? parado. Aí o senhor traz o rastreador disse que eu tinha que ficar tanto. Se 3 rastreador horas e meia, o senhor falando, rastreador aí bateu. constatei que o meu rastreador tem problema. 3 horas, Né? é. Problema não, ele não tem um... Então o senhor precisa mandar tempo lá e exato. provar Tá ferido. tecnicamente com os peritos Tá bom, aí, vou vocês têm que mandar chamar. Vai, eu vou mandar pra É só perícia. prova. Mas o senhor pode ter certeza. Vai, o juiz vai O senhor levar então não pra tem perícia. como me explicar essas 17 né, ligações? 16. 16 ligações para o Evandro no dia 23. Que tanto o senhor falou com ele? Eu não- Dia 23 foi um eu domingo, já falei, dia eu que a Mércia desconheço esse sumiu. número de ligações. Já falei. Vocês ouviram ele dizendo aí que ele não ficou 3 horas e pouco no hospital com a moça, que o rastreador do carro dele está errado. Nesse dia, o Misael disse que o delegado era um incompetente e o Olim respondeu: esse incompetente vai te pôr na cadeia.
No dia 25 de junho de 2010, a família da Mércia recebeu uma ligação muito estranha. De acordo com o Márcio, um homem telefonou para eles dizendo que tinha provas que o Misael tinha matado a Mércia e outras informações importantes. Foi ele que empurrou o carro, não teve mais ninguém subiu em cima do carro, ele mesmo empurrou, ele saiu do lado dela, soltou o freio de mão e empurrou o carro. Certo. Isso tem tudo gravado no celular, tá tudo registrado no celular, tá tudo gravado, não tem como. Então, amigo, eu preciso ir embora. Eu preciso ir embora pro Paraná, eu não posso ficar aqui, né? Entendeu? Tá, e quanto você que precisa pra você ir embora pro Paraná? Eu te ajudo, cara, mas você me ajuda aí. Eu mando pra você o celular, tudo direitinho. Se você acertar, tira a polícia fora, eu mando o celular pra você, mando coisa via CTEG fechado, bonitinho no correio, e mando pra sua casa ou pra onde você quiser. Pra mim não tem problema. Só que no fim da ligação, a pessoa pediu R$10.000 para poder entregar as provas. O Márcio levou a ligação gravada para a polícia imediatamente para que eles pudessem averiguar. E contou que depositou um envelope vazio, sem dinheiro ou cheque dentro, lá na conta que o homem pediu. Então a polícia foi atrás do dono dessa conta bancária, do Banco Bradesco, e 4 dias depois conseguiram achar o tal homem em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e ele mesmo foi até a delegacia se apresentar e tal. Era o Denis Fernando Oliveira, de 33 anos, e ele disse que não conhecia ninguém relacionado ao caso. Ele estava desempregado naquele momento e não tinha nenhuma passagem pela polícia. A polícia rastreou um depósito nessa conta dele, mas não sabiam dizer por quem e se foi ele que solicitou mesmo. Mas o delegado Olim disse que, no fim das contas, ele não acreditava que o Denis tivesse algo a ver com o crime. Enquanto isso, Misael queria mostrar que ele tinha um bom relacionamento com a Mércia. Ele disse que tinha ido no cinema com ela na sexta-feira, lembrando que ela desapareceu no domingo, né? E uma coisa que o delegado achou muito suspeito é que, casualmente, o Misael guardou todos os papeizinhos desse dia. Guardou o ticket do cinema, o papel de pegar o estacionamento, coisas que normalmente a gente joga fora. E ele tinha ali tudo bonitinho. Pro Olim, parecia que ele estava quase querendo criar um álibi, sabe? Falar, olha, eu tô bem com ela. Ele contou até que eles foram jantar juntos depois do cinema, que eles também se viram no sábado, que foram pra casa dele comer uma pizza. E assim, aqui vale, né, repetir que a gente não tem como saber como estava o relacionamento deles. Mas parece que seria super comum mesmo eles se veem aleatoriamente assim. E a família não fazia ideia que eles ainda se viam. Quando o delegado foi os informar sobre todas as suspeitas, eles nem sonhavam com isso. Até então, eles realmente achavam que a Mércia tinha sido sequestrada por alguém aleatório, assim. O irmão dela, o Márcio, disse que o Misael tinha dito que fazia 2 meses que ele tinha falado com a Mércia e que tinha sido pelo MSN, né, pela internet. Provavelmente o Misael disse isso quando o Márcio deve ter perguntado, né, você viu a Mércia, né, no dia que ela sumiu. Só que o delegado contou pra ele que eles tinham ido ao cinema juntos uns dias antes. Depois disso, o Márcio ficou ligando bastante pro delegado Olim, que estava bem atarefado, né? O Olim, além desse caso, tinha vários outros, né, que ele estava trabalhando. E ele entendia a dor da família e estava tentando ser paciente com o Márcio. Mas chegou num ponto que os dois até estavam meio se estranhando já. Até que um dia o Márcio ligou com uma informação que mudou tudo. O Márcio contou para o delegado que um pescador tinha visto um carro parecido com o da Mércia ser empurrado numa represa e que ele tinha ouvido gritos. O delegado Olim ficou descrente, né? Afinal, todo dia, gente, chegava diversas informações aleatórias que nunca levavam a nada. Mas, de acordo com ele mesmo, o papel do delegado é investigar. Então lá foi ele atrás do tal pescador. O pai da Mércia, o seu Makoto, cortava o cabelo sempre no mesmo barbeiro. E o tal pescador também frequentava o mesmo barbeiro. O cara era um funileiro de Guarulhos. O pescador comentou com o barbeiro que tinha visto, né? Até porque nas notícias saía muito informação sobre o caso da Mércia. E diz ele que quando estava pescando, viu um Honda Fit perto da represa de Nazaré Paulista, que ouviu 3 berros, e depois o carro, que estava com o farol aceso, foi empurrado para dentro da represa. E, gente, fofoca de salão, né? Como assim? Como isso surge no meio do salão, assim, tipo, uma informação dessa, né? E o barbeiro contou pro pai da Mércia. Não, que é foda, porque, tipo, você foi fazer a barba e, de repente,
contam chance? pra você alguma coisa, sabe, que pode ter acontecido com a sua filha, tipo, ao mesmo tempo que é uma coincidência muito grande, mas também deve ter sido horrível, né? Nossa, bizarro. E aí, claro que o seu Makoto ficou desesperado, né? Tanto que ele nem avisou o delegado. Gente, ele foi até Bragança Paulista e conseguiu uma autorização com os bombeiros dali e marcou uma ida ao local no dia seguinte. Ele foi com os bombeiros lá na represa e realmente tinha uma marca no chão dos pneus do carro. Um bombeiro mergulhou na represa diversas vezes por umas 3 horas, mas ele não encontrava nada. Só que o seu Makoto estava desesperado, então ele estava insistindo muito, ele ficou pedindo para ele olhar de novo, que ele tinha certeza que ela estava lá. O bombeiro ficou com pena dele e resolveu entrar de novo, mas depois ele contou que ele nem ia procurar direito, sabe? Porque ele já tinha entrado, sabe, 3 horas na represa e tal, ele já tinha dado a volta inteira na represa por baixo da água. Então ele entrou essa última vez mais para acalmar o seu Makoto mesmo. E aí o bombeiro ficou lá embaixo da água, aquela água escura, por uns 15 minutos. Aí ele já ia subir pra falar pro pai, né? Ai, não achei nada e tal. Quando ele virou pro lado e deu de cara com um carro. Bom, o veículo foi retirado da represa no dia 10 de junho e realmente era um Honda Fit prata. O bombeiro abriu o porta-malas e tinha um colchonete enrolado. O Márcio, né, o irmão dela, ele estava ali e ele foi até retirado no momento, porque os bombeiros ficaram com medo do corpo dela estar ali. Mas, na verdade, uma semana antes, eles tinham ido para o sítio deles, então ainda tinha algumas coisas no carro dela. Também tinha outras coisas no carro, roupas dela e tal. Então, esse colchonete era só a parte das coisas que estavam lá mesmo. Mas a Mércia não estava lá. No dia seguinte, no dia 11, um outro pescador chamado Roberto Yamauchi encontrou um corpo do outro lado da represa. Ele estava ali ajudando nas buscas já fazia alguns dias. O seu Makoto viu ali de longe e pelas roupas e pelo porte físico, ele acreditava que, infelizmente, o corpo deveria ser da sua filha. Era uma malha roxa, calça jeans e o tênis branco. E era exatamente a roupa que ela estava usando naquele domingo que ela desapareceu. Ele disse que não tinha mais o que fazer, que então tinham que esperar por justiça. O Márcio ficou desolado quando viu o corpo também. De longe ele já achou que realmente era ela. O carro foi levado pela polícia para ser periciado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Como ela tinha passado muitos dias embaixo da água, o corpo entrou em um processo de saponização. E aí a gente achou legal explicar isso aqui para vocês. Porque quando uma pessoa morre, o corpo começa a passar pelo processo de putrefação. E como funciona isso? As bactérias começam a agir e desintegrar aquele material orgânico, e isso acontece em diversas fases. Inclusive algumas substâncias produzidas nessas fases que são muito fedidas. E é por isso que existem cachorros treinados para localizar cadáveres, por exemplo, porque eles conseguem distinguir esses cheiros e rastrear. Só que essa decomposição depende das condições do ambiente, da temperatura, do local, etc. Por exemplo, um corpo que é enterrado leva mais tempo para se desfazer do que um corpo deixado ao ar livre, onde as bactérias vão agir mais rapidamente. Um corpo enterrado em um solo úmido vai ter uma decomposição diferente do que um que está em um solo seco, né? Então o processo depende muito, e é por isso que a gente vê em filme, CSI e até aqui no podcast os peritos falando às vezes do solo, ou que estava frio, que estava calor, os tipos de bactérias, as larvas que são presentes, se a vítima era idosa, e como tudo isso muda a avaliação do cadáver. Então, a saponificação acontece quando esse processo é interrompido. Os tecidos moles não entram em decomposição, então parte do corpo é conservado. Quando isso acontece, pode ajudar a identificar a vítima, ou ajudar a esclarecer a causa da morte. E esse processo acontece quando o corpo está em água parada e pouco corrente, ou em solo argiloso e úmido. O cadáver fica com um aspecto de cera ou sabão. E foi assim que a Mércia estava quando ela foi encontrada. O laudo feito pelo IML constava que ela tinha morrido afogada no dia do desaparecimento, após ter sido baleada e desmaiado. Ela não sabia nadar, mas ela também não morreu exatamente por causa dos tiros. Provavelmente, com o movimento do carro, o corpo deve ter saído pela janela. Ou ainda, ela pode até ter saído pela janela do carro que estava aberta, mas se afogou depois. Com um corpo, obviamente agora a polícia tinha certeza que a Mércia tinha sido assassinada, porque até então ela estava só desaparecida, né? Então eles fecharam ainda mais a investigação em cima do Misael. Descobriram que aquele segurança do posto de gasolina supostamente era amigo do Misael
e que ele sempre ia lá no posto conversar com esse cara, né? O Evandro Bezerra da Silva. Na margem oposta da represa tem 3 sítios e os irmãos do Evandro moravam ali. E dali dos sítios dava para ver, do outro lado da represa, então dava para ver retirando o carro. Só que um dia antes do corpo ser encontrado, o Evandro tinha ido para Sergipe, do nada. Então o delegado decidiu que precisava pegar o Evandro primeiro para chegar no Misael. E aí conseguiram interceptar o número de telefone dele. E, gente, ele usou o telefone. E, pelo visto, o Evandro estava falando com a mãe, que perguntou o que ele tinha feito, porque a polícia tinha ido lá na casa dela em Sergipe. O delegado ligou para a polícia do estado e até a cidadezinha de Canindé do São Francisco procurar o Evandro. E ele foi preso no dia 9 de julho. O delegado foi pessoalmente para lá, o entrevistou e gravou tudo. Mais tarde, o Evandro disse em um texto que ele foi torturado. Escreveu que ele foi levado para os fundos, que colocaram um saco plástico na sua cabeça, enrolaram com fita crepe, que ele teria que acusar o Misael, que não ia pegar nada para ele. Mas esse vídeo realmente foi gravado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, e havia ainda outras testemunhas lá. E no vídeo realmente tem ele falando de boa vontade. Evandro disse que não faria sentido ele aceitar R$5.000 para matar uma advogada, sendo que ele ganhava em torno disso por mês. Ele também negou que estaria fugindo da justiça quando ele foi para o Sergipe e disse que ele sempre ia visitar a família lá e tal, avisou os clientes que iria viajar e deixou uma pessoa no lugar dele. O Evandro contou que o Misael tinha matado a Mércia, que eles saíram numa estrada de terra escura em Nazaré depois. E nesse dia, uma moto tinha batido num carro, então tinha um resgate ali, a PM estava ali. E o Evandro contou que eles passaram pela PM e que nessa hora o Misael ficou muito nervoso, que eles baixaram o vidro e passaram cumprimentando a polícia. Depois o delegado checou e realmente tinha acontecido isso do acidente, né, da polícia estar ali naquele momento, o que provava que pelo menos isso o Evandro estava falando a verdade, então mostrava que o Evandro tinha passado ali naquele horário. E isso também revelava que os dois estavam bem próximos da cena do crime naquele momento, né, naquela hora. E aí o Evandro contou que o Misael disse que iria encontrá-la naquele dia, e depois de matá-la e enfiar o carro dentro da represa, o Misael foi até a casa de Evandro e pediu para levá-lo. E isso levou cerca de 1 hora. O Evandro disse que ele não falou muito, que ele estava mais paradão, meio pasmo durante o caminho de volta. O delegado achava que depois eles foram para a casa dele e que o Misael trocou de roupa, foi buscar o carro que ficou parado durante aquele tempo todo no hospital. Eles fizeram perícia em toda a casa do Misael e não acharam nada muito suspeito. Mas o delegado decidiu levar algumas coisas, como roupas e sapatos. Ele queria ver se achava terra da represa. Uma roupa dele deu fragmentos de ossos, provavelmente isso veio do tiro que ele deu na vítima. Em um dos seus sapatos, que estava lavado, também foi encontrada uma espécie de alga que existe na represa, comprovando que ele entrou na água para empurrar o carro. E também foi possível identificar vestígios de sangue e fragmentos de ossos. Mas por serem pequenas quantidades, não deu para fazer um teste de DNA. Então, em julho, a Polícia Civil concluiu o inquérito e pediu a prisão do Misael também. A polícia tinha rastreado o Misael por 90 dias e pegaram o registro dos telefones dele e viram que no dia do crime ele fez tudo diferente do que ele fazia no dia a dia. De acordo com o delegado Olim, o assassinato era para ter acontecido 1 semana antes, mas a gente não conseguiu encontrar a explicação de exatamente como ele chegou nessa conclusão, só tem ele falando isso algumas vezes. Agora a gente vai contar essa teoria do delegado Olim sobre o que teria acontecido no dia do crime. Então, para ele, de manhã, o Misael ficou 15 minutos parado perto de Nazaré Paulista, porque ele foi lá numa feira, e depois ele deu uma carona para uma moça com uma filha até a casa delas. E isso da carona foi confirmado, mas ali na feira era onde o Evandro fazia um bico trabalhando. Então, o delegado supôs que o Misael passou lá para combinar as coisas melhor com o Evandro. E aí, então, eles teriam marcado que o Misael ia passar às 18 horas no posto. E ele foi lá para perto da casa da avó da Mércia e ficou de olho para ver a hora que ela ia sair. Aí ele voltou, pegou o Evandro e levou para o Hospital Geral de Guarulhos e combinaram o horário para o Evandro buscá-lo em Nazaré.
O carro do Misael ficou parado no hospital entre 6h37 da tarde até 10h12 da noite. E, aliás, esse hospital ficava numa rua que dava para chegar da casa da avó da Mércia em 5 minutos. A Mércia buscou o Misael lá do hospital umas 19 horas e ela foi dirigindo, e eles devem ter ido para a represa. O delegado acredita que ela deve ter ido por vontade própria. Devia ser algum lugar que eles já frequentavam para namorar. O banco estava numa posição mais perto do volante, condizente com ela estar dirigindo, já que ela tinha 1,55 m. E o banco do passageiro estava super longe, na última posição disponível, o que condizia com o Misael, que estava a 88 centímetros do encosto, né? Significava que tinha alguém ali muito maior do que ela. Então, ali na frente da represa, tipo na margem da água mesmo, o Misael deu 2 tiros nela, provavelmente por volta das 8h30 da noite. Um dos tiros pegou na mandíbula, assim, no queixo, e arrancou um pedaço do queixo, mas ela continuou viva. Só que ela deve ter levantado o braço pra se proteger, assim, né, pra se defender, e aí ele deu o segundo tiro que pegou um pouco no corpo e no braço dela. Só que ela ainda não tinha morrido. E enquanto ela agonizava ali dentro do carro, ele saiu do carro e empurrou o veículo para dentro da represa. Eles estavam bem na margem, assim. Aliás, se ele tivesse empurrado o carro um pouco mais para a direita, talvez eles nunca tivessem encontrado. E essa parte dele empurrando o carro foi o que o pescador viu. Ele que também tinha ouvido um tiro. E aí depois foi feita uma reconstituição e realmente dava para ter visto tudo do outro lado da represa, mesmo escuro, dava para identificar as movimentações de boa, assim. E aí o freio do carro estava solto e o câmbio do carro estava desengatado. E aí a Mércia, machucada dentro do carro, ela não conseguiu se salvar, ela estava ali, né, provavelmente agonizando, e ela morreu afogada. E depois disso, então, o Evandro teria encontrado o Misael e eles foram embora. Misael e Evandro tinham sido presos temporariamente, mas o Misael conseguiu sair porque a prisão dele foi revogada. Até que em dezembro de 2010 foi determinado que ele deveria aguardar o julgamento preso, porque ele estava atrapalhando o processo de colheita de provas e ameaçando testemunhas. Só que nisso, Misael fugiu. Sim, ele ficou foragido da justiça. O advogado dele tentou um pedido de liberdade que foi negado. Pediram também prisão domiciliar, porque como ele é advogado, ele deveria ter uma cela especial. Mas como não tinha disponível, tinha que ser domiciliar. Isso também foi negado. Enquanto ele estava foragido, o advogado dele ficava pedindo 1000 coisas. Pediu os bens dele de volta, foi negado. Pediu habeas corpus, foi negado. Tentou de tudo. Inclusive, entre os seus bens encontrados pela polícia, eles acharam 41 CDs, 19 de advocacia e 22 de música. 2 deles, de música, eram da Beyoncé e um era do Vitor e Léo. E tinham escrito, pra Mércia, com carinho, Bispo. No do Vitor e Léo também estava escrito, Um Dia Seus Pés, que faz referência a uma música da dupla. O advogado pediu para que o julgamento fosse feito em Nazaré Paulista e não em Guarulhos, porque ele alegava que a cidade de Guarulhos estava em um clima muito forte de comoção popular e tal, e que isso poderia prejudicar o seu cliente. E como o laudo cadavérico indicava que a Mércia tinha falecido em Nazaré Paulista, isso justificaria a mudança, e isso também foi negado. E, gente, ele ficou foragido esse tempo todo, né? Sabe quando que ele apareceu? Vocês estão sentados? Ele apareceu em fevereiro de 2012. Sim, ele ficou foragido por 1 ano e 2 meses. De acordo com o advogado, ele se entregou porque cansou. No dia 11 de março de 2013, começou o julgamento na vara do júri da comarca de Guarulhos. E o juiz foi o Leandro Jorge Bittencourt Cano. E o Misael e o Evandro foram julgados juntos, porque a versão do Evandro era de que ele ajudou o Misael a se transportar naquele dia. E o Misael foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e ocultação de cadáver. O Evandro foi denunciado por homicídio duplamente qualificado, emprego de meio insidioso ou cruel e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, e também ocultação de cadáver. E esse foi o primeiro julgamento brasileiro que foi inteiramente televisionado ao vivo. A gente citou isso no nosso livro, né? O Modus Operandi Guia de True Crime. O julgamento passou em várias rádios, TVs, na internet, no Twitter, inclusive na página do Facebook do Tribunal de Justiça de São Paulo.
E, na verdade, isso não tem nada de errado, é uma política de transparência, assim, e até publicidade de atos do Poder Judiciário, para que todo mundo possa ter acesso como funciona a justiça. E aí, no começo do julgamento, o juiz até reforçou que o controle dessa exibição era dele. Ou seja, se ele sentisse que deveria parar em algum momento, né, ou não exibir alguma coisa, ele poderia fazer isso. Os jurados foram 5 mulheres e 2 homens, e eles não apareciam nesses vídeos, né, porque a imagem deles tinha que ser preservada. Na pronúncia do julgamento, tinha uma lista que respaldava eles dois estarem ali sendo julgados. Essa pronúncia é um documento que o juiz, depois de estudar o caso, coloca os motivos pelos quais ele acha que os réus, eles podem realmente ser julgados pelo crime. Então, com base em X coisas que ele lista lá. E a gente achou isso bem interessante, a gente vai ler pra vocês, até porque algumas dessas coisas, desses detalhes, não saíram tudo na mídia, assim. Então, é legal pra gente ter uma noção do crime como um todo. Número 1. Relacionamento conturbado entre Misael e Mércia no término, irmãos da ofendida e e-mails. Número 2. Misael foi visto entrando no veículo da Mércia momento antes do evento fatídico. Testemunha Bruno. Número 3. Os encontros entre Misael e Evandro no posto de gasolina eram esporádicos, mas passaram a ser rotineiros nas proximidades do dia do crime. Testemunha Jurandir. Número 4. 3 confissões extrajudiciais de Evandro com delação do comparsa, sendo uma delas filmada, ao passo que as outras colhidas na presença de um advogado. 5. Não comprovação de sevícias em Evandro, ou seja, não foi comprovado que ele foi torturado. 6. Laudo sobre a reprodução simulada do crime com base no depoimento da testemunha sigilosa, a qual também foi inquirida sob o crivo do contraditório, esclarecendo a sua dinâmica. Isso significa que, mesmo a testemunha sendo secreta, a defesa também teve acesso a ver tudo isso que foi dito e que aconteceu na simulação. Número 7. Depoimento do delegado de polícia responsável pela investigação, apontando como principais e únicos suspeitos Misael e Evandro. Número 8. Parentes de Evandro, irmão e cunhado, residem ou residiam nas proximidades do local em que o veículo e a vítima foram localizados. Número 9. Por meio de cruzamento de dados telefônicos, foram constatadas diversas ligações entre Misael e Evandro no dia do crime, o que foi explicado em minúcias pelo policial civil Alexandre. Número 10. Não apresentação da suposta garota de programa, o álibi. Número 11. O rastreador do veículo de Misael que não apresentou qualquer defeito até o dia do crime. Número 12. No sapato pertencente a Misael, o qual foi regularmente apreendido, foram encontrados fragmentos de uma alga subaquática, de água doce, compatível com as características da represa de Nazaré Paulista, partículas ósseas, com probabilidade acentuada de ser ossos humanos, resquícios de substância hematóide, significa algo tipo sangue, e partículas de cobre e zinco, que agrupadas formam o chamado latão, material encontrado em projéteis de arma de fogo semi-encamisados. Boa tarde a todos. A previsão do juiz é que dure entre 4 e 5 dias, Tralli. O julgamento começou hoje cedo, com o fórum aqui, os arredores do fórum, isolados. Ali há um cordão de isolamento. As pessoas que vieram tentar acompanhar ou até protestar são mantidas ali a mais de 100 metros do fórum. Aqui na frente, na rua de frente ao prédio do Fórum de Guarulhos, ficam apenas os jornalistas que acompanham e lá em cima, no primeiro andar, acontece o julgamento. É um julgamento diferente, até porque há câmeras no plenário e o julgamento pode ser transmitido ao vivo. Então começou o julgamento às 10 da manhã e o promotor Rodrigo Merli ficou responsável pela acusação junto com um advogado da família Nakashima, o doutor Alexandre de Sá Domingues, que trabalhou como assistente da acusação. Na defesa, os advogados Samir Haddad Júnior e Ivon Ribeiro. E uma coisa interessante é que o Misael, por ser advogado, poderia atuar na sua própria defesa. Ele poderia contestar provas, fazer perguntas para testemunhas e até participar dos debates, ou seja, falar diretamente com os jurados. Para fazer isso, ele teria que juntar os autos de uma procuração dele pedindo isso, e ele realmente foi inscrito como advogado de defesa dele mesmo. Inclusive, a acusação até questionou porque a OAB não tinha cassado a licença dele. E aí começaram os primeiros debates. A primeira testemunha foi o irmão da Mércia, o Márcio Nakashima, e todo esse papo aí com ele levou 3 horas e meia.
Ele pediu para o Misael sair do plenário para poder depor. Em entrevistas, ele tinha falado que ele nunca mais queria ver o Misael, se fosse possível. Mas o Misael revidou dizendo que era advogado e poderia ficar. Mas o juiz decidiu que ele ia ter que sair sim. O Márcio se emocionou várias vezes enquanto falava da irmã, ou quando alguém se referia a ela de forma pejorativa. Ele declarou que ele tinha certeza que iria encontrar a irmã viva até o último segundo, quando eles viram o corpo. Contou que o Misael ameaçava a Mércia, que ele chegou um dia muito nervoso, brigou com ela e chegou a ameaçar de morte. O Márcio discutiu com os advogados do Misael, bem exaltado. Disse que um deles tinha chegado a dizer que ele e a irmã, Cláudia, teriam uma ficha criminal de mais de 30 páginas e queria provas disso então. O advogado respondeu: "Me processa." O Márcio disse que faria isso mesmo. O juiz parou a transmissão e o julgamento por 15 minutos. A segunda testemunha foi um biólogo que aceitou que somente aparecesse o seu áudio na transmissão. Ele deu depoimento sobre o sapato, que a alga encontrada no calçado era a mesma da represa onde o corpo da Mércia foi encontrada, que aquele sapato teria que ter entrado na água daquela represa, pisado na vegetação e que a alga então ficou colada no sapato. E aí, no dia seguinte, a defesa deu uma entrevista falando que isso foi errado, que essa prova era uma fraude, porque eles recolheram o sapato 3 meses depois do crime. A defesa ficou tentando desqualificar isso, né? Perguntou pra ele se a alga não poderia ser de outra represa e tal. Ele respondeu que até poderia ser possível, mas deu match com aquela ali. No terceiro depoimento, que durou 3 horas, o juiz pediu para desligarem as câmeras e som a pedido da testemunha. O engenheiro especialista em telecomunicações, Eduardo Amato Tolesani, explicou como funcionam as torres de telefonia e que o sinal das torres comprova que o Misael esteve perto dos locais onde a Mércia tinha estado no dia que ela morreu, da casa dela, da avó dela e também tinha passado pela cidade de Nazaré Paulista. Isso tudo desmente o que o Misael disse sobre ter ficado parado perto do hospital. O promotor, então, falou para os advogados que um deles deixasse de ser ignorante, e um dos advogados respondeu que ele não iria enfiar a goela abaixo a teoria dele. Gente, aquela gritaria boa, assim, climão. Nenhuma das outras 2 testemunhas quis falar com o Misael na sala também, então ele acabou ficando fora do plenário pela maior parte do dia. O segundo dia do julgamento começou às 9h25 da manhã, e aconteceu o depoimento do delegado Antônio de Olim, e dessa vez o Misael permaneceu da sala. O Olim deu seu testemunho por 5 horas e meia. Ele contou que primeiro eles estavam achando que era um sequestro realmente, mas depois eles foram encontrando várias contradições. Começamos a investigar o dia 23/5, no domingo, o que ele fez nesse domingo, e levantamos o seu veículo, o rastreador, que tinha um rastreador, que ele não sabia desse rastreador. Esse rastreador que tinha no veículo dele foi colocado pela doutora Mércia, para que o seguro ficasse mais barato. Aí começou-se ali as dúvidas sobre a história que ele falava no papel e o veículo dele parado, como aponta no rastreador do veículo. Olim explicou que eles descobriram que o Misael tinha um celular secreto que tinha feito ligações para o Evandro, e por isso ficou muito desconfiado. O promotor perguntou quantas vezes os réus tiveram contato no dia da morte, e ele respondeu que foram 16 ligações. Foi exibido o vídeo do interrogatório do Evandro, que foi feito lá no dia que ele foi preso em Sergipe. Isso porque a defesa estava falando que ele tinha sido torturado para entregar o Misael. Então exibiram para mostrar que ele estava falando de boa vontade. A defesa do Misael ficou repetindo que Evandro havia sido torturado, mas o juiz falou que ele não tinha provas disso para mostrar, então que ele falasse disso durante os debates. E nesse momento o promotor e o advogado começaram a brigar. E ele contou o negócio da mulher que apareceu lá contando que ela tinha investigado em paralelo. E durante todo o depoimento dele, várias vezes rolou aquela bagunça de brigalhada entre as partes. Eu falei que eu tava me controlando, mas agora só tá me deixando nervoso de novo. Deixa seguir, o senhor tá com medo? Não tô com medo, Então o senhor aqui não conhece o processo, induz em erro. Todos que estão aqui. Doutor, O senhor é desleal. Tá aqui, ó, dia 10. Desleal. Dia 10. Desleal. É dito. Mentiroso. É dito. Mentiroso é o senhor que trouxe um perito para enterrar a sua alga. O diabo é o pai da mentira. É. O diabo é o pai da mentira. O senhor é amigo do diabo. Depois de tanta confusão, o juiz pediu para o advogado ir passando as perguntas para ele e ele que faria os questionamentos para evitar mais treta. Ele falou que aquele momento não era hora de debates ainda, era somente para fazer as perguntas para a testemunha.
A quinta testemunha da acusação foi a última, o advogado Arlis Gonçalves Júnior, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB, que foi o encarregado da OAB para acompanhar os depoimentos na época da investigação, os que o Misael deu para a polícia na época, né, que ele foi investigado, e também o do Evandro, que depois ele disse que foi torturado. O promotor perguntou se o Gonçalves tinha notado algum tipo de abuso ou ilegalidades em algum momento e ele respondeu que não. Nesse dia, acabou a luz durante um momento e isso fez com que a sessão fosse interrompida por meia hora até ligarem o gerador. E aí, num outro momento, uma jurada também passou mal e a sessão deu uma pausa de novo. E aí depois começaram também as testemunhas da defesa. Teve o depoimento de uma mulher que alugou uma sala para o Misael e para a Mércia quando eles montaram o primeiro escritório. O promotor perguntou se ela tinha organizado um abaixo-assinado para o Misael ser liberto e ela confirmou. E ele fez isso para mostrar para os jurados que ela era uma pessoa parcial. O terceiro dia começou com as testemunhas da defesa. A corretora Rita Maria de Souza, que trabalhava numa imobiliária que ficava no andar de cima do escritório do Misael, disse que nunca viu ou ouviu brigas entre o casal. O segundo a dar depoimentos foi o investigador Alexandre Simone Silva, que descobriu o celular secreto do Misael. Ele disse que por meio desse telefone que eles conseguiram rastrear e concluir que o Evandro e Misael estavam na cena do crime. Ele assinou o laudo das ligações. E também teve o depoimento do perito Renato Domingos Patoli, que foi quem recolheu os vestígios na represa, no carro da Mércia e na casa do Misael. E ele é o responsável por todos os laudos do caso. E ele foi chamado pela defesa mesmo, porque eles queriam questionar as coisas que ele encontrou. Antes, o Patoli tinha assinado um laudo falando que a terra dos sapatos do Misael era compatível com a da represa. Mas, no depoimento do julgamento, ele desmentiu isso. Ele afirmou que não tinha como dizer que o Misael esteve na represa, mas que o sapato dele esteve na represa de Nazaré. Os jurados fizeram 7 perguntas para ele. Uma coisa que é legal também de explicar é que quando você é jurado, você tem direito a tirar dúvidas a qualquer momento. Só que você não pode sair levantando a mão, sabe? Você tem que mandar um papelzinho para o juiz olhar, ver se a pergunta é pertinente, e daí ele vai lá e faz a pergunta. O perito Hélio Ramaciotti foi uma testemunha chamada pelo juiz, e ele falou sobre o tempo médio de deslocamento entre a represa e o hospital de Guarulhos. O que rolou foi que antes do julgamento a defesa tinha contratado o Ramaciotti para fazer esse cálculo. Então ele refez essa trajetória, tudo certinho, e cronometrou. E ele também viu o sinal do celular dele se batia com o das torres de celulares que iam aparecendo. Porém, quase depois de 3 anos, a tecnologia tinha mudado, né? Foram colocadas mais torres. Então esse laudo, na verdade, não era exatamente super preciso com o que realmente aconteceu no dia do crime. A defesa, então, contestou esse estudo porque teriam informações imprecisas. Eles queriam que isso fosse desqualificado e até queriam que anulassem o julgamento por isso, mas o juiz negou. 2 outras testemunhas foram dispensadas e por isso foi adiantado o depoimento do Misael, que seria somente no dia seguinte. Então, por volta das 5h20 da tarde, ele começou a falar e essa parte durou 2 horas. E aí tem vários momentos a mãe da Mércia ficou olhando para a foto da filha, que ela estava segurando na mão e tal. E o Misael negou ter matado a Mércia. Ele disse que era incapaz de matar, que quando ele fez estágio em Franco da Rocha, ele se escondeu embaixo da viatura. Isso porque ele não tem coragem de tirar a vida de um ser humano. Eu não tenho vergonha de falar isso. Os colegas trocando tiro com marginais, eu entrei debaixo da viatura e me escondi debaixo da viatura. Misael ainda afirmou que não conhece a represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, mas admitiu que foi à cidade quando se candidatou a vereador. Eu juro pela vida da minha filha, de 11 anos, eu nunca estive na represa de Nazaré. Os jurados fizeram 20 perguntas para o réu. Mas eu acho bom eles fazerem essas perguntas, Excelência. Eu tenho certeza absoluta que o senhor está sendo julgado por 7 pessoas isentas. Tenho certeza, Excelência. Isso me 7 pessoas muito. imparciais. O senhor não sabe quanto eu tenho dobrado o joelho para ser julgado por pessoas do bem, anjos de Deus. Ele contou que ele não estava presente quando recolheram seus sapatos na sua casa, e ninguém da sua família também. Isso para reforçar a teoria de que isso teria sido plantado pela polícia. Ele jurou que nunca nem esteve na represa de Nazaré e que era vítima da polícia. Misael disse que estava sendo acusado por problemas pessoais.
O delegado quis se promover às custas dele, porque ele seria o candidato a deputado estadual no ano seguinte. E o advogado perguntou se ele conseguiria atirar com a mão dele que tinha tido um acidente, à direita. No julgamento dá para ver bem a mão dele, ele não tem o dedo do meio da mão direita. Ele disse que com aquela mão ele não conseguiria atirar, mas com a esquerda sim. O advogado perguntou para o juiz se ele poderia tirar o sapato para mostrar o seu pé. Aí foi liberado, ele tirou a meia e ele mostrou o pé direito descalço, que de acordo com ele foi onde ele levou um choque que o impossibilitou de continuar trabalhando na PM. Só que antes do julgamento, ele tinha dito para o delegado que ele atirava muito bem com essa mão sim, e que quem matou a Mércia atirava muito mal. Sobre as 16 ligações com o Evandro, ele disse que a sua relação com ele era estritamente profissional e ele estava cobrando uma dívida de uma boa grana. O promotor tinha direito de fazer perguntas, mas escolheu não fazer. Ele disse que diante das 6 versões já apresentadas pelo réu, eles preferiram não fazer perguntas para ele. Depois, em entrevistas, ele disse que ele já tinha as respostas prontas há anos, o Misael, né? Então, isso não seria útil para a acusação. Eles preferiram pegar a defesa de surpresa nos argumentos finais. Mas os jurados fizeram perguntas, não uma nem duas. Eles fizeram mais de 40 perguntas. O juiz acabou juntando algumas em uma pergunta só. Ele ia juntando os temas ali para dar uma concentrada. Eles perguntaram, por exemplo, por que o senhor não avisou que tinha um outro celular? Quem terminou o namoro? Ele disse que foi ela, nesse caso. O senhor devia dinheiro para ela? Você frequentava a casa dos parentes da Mércia? Esse tipo de pergunta. Na quinta, no dia 14 de março, foi o quarto e último dia do julgamento. A defesa e a acusação fizeram seus debates finais. Normalmente, a acusação começa com 1h30 de fala e depois a defesa também tem 1h30. Mas o juiz liberou meia hora para os dois mostrarem vídeos antes da fala, ou seja, esse tempo acabou virando de 2 horas. E depois a promotoria podia pedir réplica, que durava meia hora, e a defesa poderia ter a tréplica, de meia hora também. E daí, depois disso, o conselho de sentença se reúne, né? Ou seja, os jurados vão votar. Então, primeiro falou a defesa, e eles falaram por 2 horas. O promotor Merli falou mais focado nas provas. Eu faço questão de ressaltar a vossas excelências aquela questão daquela moça citada por nós ao longo desses dias, né, de nome Decília, ou algo parecido, e que, muito embora, aparentemente, né, conte uma história maluca, como o próprio Dr. Olim colocou, os senhores viram, né, está efetivamente comprovado nos autos, inclusive com laudo pericial já exibido, com o telefone celular apreendido, com troca de mensagens entre eles, no sentido de que tentava forjar, sim, um álibi, tentava apresentar, sim, em juízo, para nos enganar, mais uma vez, uma uma suposta garota de programa, que nunca, eu garanto, senhores do júri, existiu. Se ela existisse, já estaria aqui há muito tempo. Depois dele, falou o doutor Alexandre de Sá Domingues, e ele focou em falar mais das supostas motivações do Misael. Chamou ele de covarde, de mentiroso, e ficou desmentindo várias falas dele durante o processo. A defesa, então, também usou seu tempo e ainda poderia ter uma réplica, né, da promotoria, mas o promotor não quis. Então, os jurados foram para a sala secreta votar. O Misael foi condenado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Pegou a pena de 20 anos de prisão. Ainda ali no plenário, os advogados pediram apelação do caso. O Evandro pegou 18 anos e 8 meses por homicídio duplamente qualificado, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Mais para frente, em agosto de 2017, o Misael teve a pena aumentada a 2 anos e 8 meses, e a do Evandro foi diminuída em 1 ano e 2 meses. Enquanto estava preso aguardando o julgamento, o Misael escreveu um livro que deu o nome de Na Cova dos Leões, uma história de luta, sofrimento, dor e injustiça. Nada está perdido. E no livro ele usa nomes fictícios. Ele fala assim: em respeito ao sentimento religioso e aos mortos, bem como visando a eximir-me de possíveis crimes contra a honra, este trabalho apresentará alguns de seus personagens como nome fictício.
E aí o nome da Mércia ele trocou pra Márcia. Desculpa, mas tipo, não é muito fictício, né? Bem óbvio, mas beleza. Aí o Misael conta no livro como foi a sua infância na Bahia, que era muito humilde, que era muito pobre. Ele fala da mudança para São Paulo, como ele se tornou policial militar e advogado. Diz que o relacionamento do casal era muito bom, que eles planejavam se casar, mas a Márcia ficou com ciúmes da filha dele, da sua ex-esposa. Ele diz que jamais mataria alguém, muito menos alguém que amou tanto, que foi pintado como um monstro e que, na verdade, a Mércia que não aceitava a separação deles, né? Tudo isso falando como Márcia. Ele se compara a Jesus Cristo, que o crucificaram como os judeus fizeram com Jesus, o colocando na cruz, que foi bode expiatório. Também acusou a família da Mércia de ter sido racista com ele. Diz que a polícia forjou provas e que aconteceram diversos erros durante o processo. No livro, ele revelou que quando o mandado de prisão foi emitido, ele fugiu com um amigo, que ele sacou R$1.000 e foi com uma bolsa que tinha roupas para uma praça de Guarulhos, onde ficavam várias pessoas em situação de rua. E ele joga a suspeita para algum namorado novo da Mércia, que a polícia nem foi atrás de ver se ela estava saindo com outras pessoas e que o assassino poderia ter visto que ela estava se reaproximando dele e armou para ele. Abre aspas. Me elegeu como culpado, transformando-me em mais uma vítima vivo-morta, enquanto o verdadeiro assassino anda de boa por aí. E mesmo que apareça o autor do crime, não irá a polícia desfazer toda a manobra que engendrou para me incriminar, pois, se assim fizer, onde irá parar sua moral? Fecha aspas. O advogado dele, Samir Haddad Jr., disse que ele não teve a intenção de se comparar com Jesus, e sim comparar com a situação dele de injustiçado. Eles mandaram fazer 7 cópias do livro para serem usadas no julgamento, mas o advogado contou à imprensa que, por um atraso da gráfica, os livros ficaram prontos muito tarde. E então, como não foram entregues no prazo correto, que seria de 3 antes do julgamento, eles não puderam ser usados. Em agosto de 2020, o Misael saiu da prisão porque foi feito um pedido para prisão domiciliar, por ele ser do grupo de risco de Covid. De acordo com seu advogado, ele teria hipertensão, colesterol alto, arritmia cardíaca, depressão, ansiedade, sinusite e rinite crônica. Ele então foi para casa de familiares em Guarulhos e não ficou sendo monitorado por uma tornozeleira eletrônica, porque ele ainda não estava em regime semiaberto. E o contrato da empresa das tornozeleiras com o governo é somente nesses casos. Só que a justiça expediu um mandado para a recaptura dele, porque o Superior Tribunal de Justiça revogou o pedido de prisão domiciliar. Então, em dezembro de 2020, ficaram levando ele para cima e para baixo. A defesa ficou tentando que ele ficasse no Presídio Militar Romão Gomes, mas não rolou. Depois ele passou pelo 20º Distrito Policial da Água Fria e pelo IML da Zona Norte para passar por exames. E aí depois acabou voltando para o Tremembé. Em 2022, ele estava cumprindo a sua pena em regime semiaberto na Penitenciária 2 do Tremembé, no interior do estado de São Paulo. Ou seja, ele tem direito a saídas temporárias. Essa é a mesma prisão, inclusive, do Alexandre Nardoni, do caso da Isabela, do Christian Cravinhos, do caso Richthofen, e o Lindenberg Alves, do caso Eloá. Todos esses têm episódios aqui no Modus. Você pode entrar no site modusoperandipodcast.com, que lá você pesquisa o nome também dos casos, aparece tudo lá. E o Evandro, né, desse próprio caso aqui, também estava no Tremembé 2 e hoje cumpre a pena em regime aberto, isso desde janeiro de 2022. O delegado Olim foi eleito 3 vezes como deputado estadual do Partido Progressistas. Também foi relator do processo de cassação do Mamãe Falei, o deputado estadual Arthur Duval, e é presidente da CPI do combate à violência da Alesp. Ele se meteu numa polêmica que ficou bem conhecida. Talvez você se lembre. Teve uma deputada, a Isa Penha, que teria sofrido um assédio em dezembro de 2020. O deputado Fernando Cury passou a mão no seio dela no meio do plenário. E, aliás, ele foi suspenso. No podcast Inteligência Limitada, quando eles falavam sobre o assunto, o Olim disse que isso foi sorte dela, porque ela iria se reeleger por isso. Então, a deputada entrou com um processo pedindo a cassação do Olim. Em 2022, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo determinou que o Misael fosse expulso da Polícia Militar e que devolvesse qualquer condecoração que ele tivesse ganho e também seu registro de arma de fogo. Mesmo assim, ele vai poder continuar recebendo a aposentadoria referente aos anos que trabalhou, já que cometeu o crime depois do seu afastamento.
Agora, em maio, a OAB decidiu excluir o Misael do quadro de associados e agora ele não pode mais trabalhar como advogado. E o Márcio disse que a família não conseguiu superar até hoje o assassinato da Mércia. O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Diego Ferreira Monteiro, que é nosso apoiador na Aurelo.